alegria como médico e lidando com as pessoas que estão dentro de uma situação um pouco diferente das outras, é justamente a gente ver sim a transformação da criança, a transformação da família, a transformação da sociedade, que à medida que essas coisas vão sendo enfrentadas, né, vividas, a gente consegue mudar a sociedade, a gente consegue mudar as coisas. Eu sou um médico, né, que estou com 38 anos de formatura e formei em Juiz de Fora, fui embora para o Rio fazer minha especialização, minha residência, voltei para Juiz de Fora, mas eu sempre tive uma atração muito grande por essas crianças. Trabalhei num hospital da Fiocruz, no Instituto Fernandes Figueira, que tem um serviço de genética, que era um serviço referência no Brasil, e eu fui o único residente que passei lá voluntariamente 3 vezes, porque a gente podia, né, fazer estágios opcionais, e eu escolhi voltar para esse local em quase 2 anos e pouco de residência que a gente ficou lá. Eu passei praticamente 25% do meu tempo de residência lá. Voltei para Juiz de Fora, eu era um médico intensivista, montei o primeiro CTI público de Juiz de Fora, que era o nosso da prefeitura, fiz um projeto para o governo do estado que deu origem à UTI, que tem hoje no Hospital João Penido, que é usado por toda a nossa região. Fui chefe do CTI do SEB, onde eu montei também esse CTI, mas a minha vida eu tinha sempre um puxado, um chamado, que era para trabalhar com essas pessoas. E eu posso garantir para vocês que num dado momento da minha vida, eu fui um servidor público da prefeitura, eu fui chamado a assumir uma gestão lá no governo do Tarcísio Delgado, e aí a gente começou algumas transformações lá no SUS, na atenção secundária. Eu comecei a montar serviços e tal. Eu falo que eu tenho lá os meus filhos biológicos e tenho esse filho que é o Departamento de Saúde da Criança e Adolescente. E um dia eu andando na rua, encontrei com um cliente meu, o Sérgio, que tinha um filho com síndrome de Down, que era meu cliente. Eu falei com ele: eu estou com a faca e com queijo na mão, vamos montar um serviço de síndrome de Down. E ele ficou um pouco assustado. Montamos um serviço que durou 22 anos, até eu aposentar o ano passado. E olha só, o Sérgio, que era um comerciante, foi ajudar a gente. Ele estava lá com a função de ser acolhedor. Ele começou a ajudar as fisioterapeutas e resolveu voltar a estudar, formou, e é um fisioterapeuta que, para mim, né, dentro de Juiz de Fora, não tem ninguém mais qualificado que ele para lidar com as nossas crianças, com a síndrome de Down, com o autismo. Então, olha como que você se envolvendo com essas pessoas, como que você vai mudando a sua vida. E certamente, o Zé do Carmo, você pode ter certeza que a sua transformação, a da Joelma, é uma transformação que transforma também nós, porque nós como profissionais, quando vemos que esse chão é fértil, que esse chão produz coisas boas, nós nos sentimos mais fortalecidos para poder seguir nesse caminho. E tenho certeza absoluta que essa instituição que nós estamos aqui hoje, numa homenagem à PAI, que é a Semana da PAI, a Semana da Deficiência, né? Eu tenho certeza absoluta que a sua vinda para a PAI aqui, com outros companheiros, com outras pessoas que tiveram esse envolvimento, transformaram a realidade dessas pessoas aqui. E isso é um desafio que todos nós temos, que são pessoas com uma condição de intelectualidade que não é inferior a ninguém, ela é diferente de uma boa parte das pessoas, e que se nós pudermos juntos transformar e lutar junto a essas pessoas, nós vamos oportunizar mais essas pessoas, vamos descobrir mais as suas potencialidades, vamos dar a elas mais autonomias, mais direitos, mais felicidade para viver. E é isso daí que é a missão nossa, né? Milagres, essas coisas a gente sempre entrega para o Deus, para o Todo-Poderoso. A condição humana, a gente arregaça a manga e cai em cima e vai trabalhar, e vai estudar, e vai dar a mão, e vai dar o braço,
e vai construir com a sociedade, com as famílias, essas mudanças que são as coisas mais importantes que a gente tem. Eu acabei, em função disso, entrando na vida pública. Eu sou vereador em Juiz de Fora, e eu posso dizer com toda segurança que a deficiência lá, antes da gente, na política, não tinha visibilidade nenhuma. E depois que nós entramos, nós tivemos que comprar muitas brigas, enfrentar muitas dificuldades. Hoje nós temos leis feitas para os deficientes lá em Juiz de Fora, que estão sendo copiadas no Brasil, que você pode fazer aqui também em Leopoldina. Então, assim, a gente se sente fortalecido com a vitória de vocês, né, com a construção que vocês fazem, que na verdade a verdadeira história quem constrói são vocês, né, à medida que vocês vão transformando a vida, não só dos filhos, né, mas também das outras pessoas. E hoje, gente, nós vamos aqui, eu tenho um assunto aqui, uma aula sobre autismo, que eu sou assim, se eu for falar, como eu fui falar ontem, num curso técnico de enfermagem, eu dou esta aula. Se eu for falar como fui falar para um grupo de professores aqui, eu dou esta aula. Vou falar lá na faculdade, para estudante de medicina, eu dou, oi meu querido, a luzinha, eu dou esta aula, eu não modulo essa informação, porque a informação ela tem que ser uma coisa só. E todos nós temos capacidade de aprender, então eu não preciso ficar falando para médico, ou para um fisioterapeuta, ou para um terapeuta, ou para um psicólogo, ou para um familiar. A gente tenta usar o mesmo nível de informação, porque isso é importante para que quando a informação estiver disseminada, ela tenha o mesmo padrão em todas as pessoas, em todos os segmentos. Como a gente não tem aqui o Data Show, eu vou ser mais informal também com vocês aqui. Eu vou tentar abreviar, aqui o que eu for lembrando, eu abri ali o Data Show, mas eu vou tentar falar as coisas que eu acho que são importantes, né? O autismo, em primeiro lugar, não é uma novidade. O autismo é uma condição humana, como todos nós somos diferentes em várias coisas da nossa vida, assim também são um grupo das pessoas autistas. E durante muito tempo, gente, essas pessoas elas foram tratadas por total desconhecimento, às vezes de uma forma religiosa, mitológica, como um castigo, como uma punição, como alguma coisa nesse sentido, por total desconhecimento, obviamente penalizando muito essas pessoas e essas famílias. Para vocês terem uma noção, na Irlanda, eles cultuam muito duendes, né? Eles gostam muito de duendes, igual a gente tem aqui o Saci Pererê e tal. E o duende, né, ele é muito fechado, ele é muito reservado, ele é de pouco convívio, ele é muito irritado, é muito nervoso, cheio de manias. E lá, quando uma criança, né, antigamente, né, apresentava os sintomas que a gente chamava do autismo, eles diziam lá que essa criança era por um doente, que o doente tinha tomado o corpo daquela criança. Era a maneira que eles encontravam de poder justificar aquilo. Na década de 60 para cá, nós começamos a ter alguns conteúdos de fundo psicológico, de descrição de fundo psicológico. Talvez no primeiro momento que a ciência começou a botar as mãos nesse assunto e procurar entender esse assunto. É lógico, eu também sempre quando vou falar, eu mostro como que a ciência erra, e erra mesmo, e a gente não tem problema nenhum da ciência errar. A gente, justamente os erros da ciência que vão permitindo que ela seja reavaliada e que os avanços a gente consiga encontrá-los. Então nós temos na história, a primeira vez que se citou o termo autismo foi um psiquiatra suíço, o Dr. Bleuler, que foi um médico famoso porque ele criou uma cadeira de psiquiatria na Universidade de Zurique, né? Isso não existia, e foi um médico que foi muito acompanhado por grandes pensadores da área da psicologia, o Freud, o Jung, né? Eram pessoas que consultavam essas pessoas. E ele, naquela época, ele descreveu o autismo como se fosse um transtorno psicótico, como se fosse uma psicose. Ele foi brilhante ao observar o autismo, mas ele errou ao dizer que o autismo era uma psicose. E durante muitos anos, até pouco tempo atrás ainda,
existiam correntes dentro da saúde mental que consideravam o autismo uma psicose. Em torno quase 40 anos depois, em 1943, apareceu um médico, o Dr. Leo Kanner, que era um médico alemão que ele saiu da Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial e foi para os Estados Unidos. E ele fez uma carreira brilhante como médico, foi um psiquiatra infantil, trabalhou numa instituição, Johns Hopkins, que é uma instituição que até hoje norteia para nós médicos conhecimentos. E ele, em 1943, ele descreveu a primeira vez a palavra voltada para o autismo que nós conhecemos hoje, chamando o caso de autismo precoce infantil, que era um grupo de 11 crianças que apresentavam problemas de comunicação, de interação e algum comprometimento cognitivo. 1943, sempre lembro para vocês, nós estávamos ainda na Segunda Guerra Mundial, que ela só acabou em 1945. Imagina um mundo destroçado e tinha gente no mundo pensando nessas coisas. Um ano depois dele, na Áustria, o Dr. Hans Asperger descreveu um grupo de crianças que tinham coisas muito semelhantes do Dr. Kanner, porém não tinham comprometimento intelectual. Então, quem trabalha com autismo já ouviu falar, né, que a pessoa tem a síndrome de Asperger, ou Asperger, né, todas as pessoas já ouviram isso. Que, na verdade, né, às vezes a gente considerava muito isso também, uma maneira de você tentar tirar uma criança do autismo daquela condição que ela deveria estar inserida, como todas as crianças estavam. O que acontece? Acontecem aí duas coisas. O Dr. Asperger e o Dr. Kanner, eles não se conheciam, não se falavam, e o que o Dr. Asperger publicou em 1944 só foi traduzido para o inglês em 1981, quase 40 anos depois, por uma psiquiatra inglesa, a doutora Lorna Wink, que depois ela descrevia uma tríade para você fazer o diagnóstico do autismo, e viu-se nessa tradução que ambos estavam falando a mesma coisa, com a diferença de que os pacientes do Dr. Asperger não tinham comprometimento intelectual. E eu, quando vou falar, eu tenho uma obrigação aqui de reconhecer o mérito desses dois médicos, né, principalmente no momento da guerra, de estar pensando nas pessoas, mas lembrar que o Dr. Hans Asperger, infelizmente, ele foi um profissional médico que contribuiu muito com o nazismo. Hoje, existem muitas denúncias e provas dele ter mandado muitas crianças com deficiência para aqueles estudos que os nazistas faziam, que levaram muitas crianças com deficiência à eutanásia. Então, existe hoje um movimento mundial para que se exclua o nome do Dr. Asperger dessa condição do autismo. O CID-11 que está vindo aí, que é o Código Internacional de Doenças, já não trará mais a referência ao Dr. Asperger. Eu já há algum tempo, quando pego alguma criança que tem algumas alterações que a gente olha dentro do autismo, já não uso essa denonímia há muito tempo. Eu prefiro colocar essas pessoas no grupo que nós chamamos de altas habilidades, que são, vocês estão vendo aí na televisão aí, no domingo, lá num programa, os meninos e as meninas que vão ali, vocês prestem atenção que ali tem alguns meninos e algumas meninas que têm um tipo de comportamento bem diferente do que a maioria das crianças, e muitas delas se assemelham a esse espectro do Asperger, né, de você chamar os autistas de muito inteligente, mas nós estamos colocando ele mais dentro das altas habilidades. Esse processo, por exemplo, da ciência, né, do desenvolvimento da ciência que eu disse para vocês aqui na década de 60, ele cometeu alguns erros, né, que eu acho que foram gravíssimos para a história da humanidade, mas que ocorrem e que a gente não tem muito jeito de, às vezes, não viver essas coisas. Grandes profissionais, grandes médicos, né, um deles o Dr. Bruno Bettelheim, que foi um psiquiatra, também um judeu que fugiu da Alemanha na época do nazismo, ele desenvolveu uma teoria para dizer que as crianças que tinham autismo, elas estavam relacionadas a uma postura da mãe,
de neutralidade, de distanciamento dessas crianças, e ele deu o nome de mãe geladeira. Isso durante muito tempo foi achado que era uma verdade. E a psicanálise do Dr. Freud, que é um estudo, né, um conteúdo da ciência que eu considero dos mais importantes para a humanidade, também entrou na água do Dr. Bruno Bettelheim e citava, né, que eram as mães crocodilo, né, porque o crocodilo fica insensível, parece que não tem sensibilidade nenhuma, você não sabe que horas que ele vai se movimentar. Eu falo o seguinte, mais uma vez as mulheres foram penalizadas pela história, porque vocês imaginem uma mãe que às vezes estava num processo de depressão, em qualquer momento de muito sofrimento, e que tinha um filho que tinha o transtorno do espectro autista, sem que isso tivesse relação nenhuma com a depressão dela. Essas pessoas sofreram a vida inteira. Quantas mulheres morreram entristecidas, com um sofrimento grande, achando que eram culpadas daquilo ali. Então, assim, isso também a gente, acho que eu sou uma pessoa, vocês vão ver aqui, que eu vou mostrar para vocês o que a ciência está fazendo hoje, mas eu sou um defensor da ciência, sou defensor de vacina, sou defensor do que as pessoas sérias no mundo fazem, mas às vezes a gente tem que dar a mão à palmatória para tentar ver como que às vezes coisas que são muito excessivas ou são muito punitivas, elas podem estar revestidas de um erro muito maior do que de uma assertividade. Na década de 60 também, aconteceu um fenômeno que eu considero uma das coisas mais importantes dentro desses movimentos. Eu cheguei aqui, conversei com uma mãe que estava aqui na primeira fila, ela está ali atrás, que são os movimentos de paz. Os movimentos de paz, gente, mudaram a história dessas crianças, mudaram a história da deficiência, porque os pais começaram a se organizar e começaram a exigir que o sistema público desse respostas mais adequadas às necessidades dos seus filhos, né? Os pais exigiram, por exemplo, escolas de mais qualidade, os pais começaram a exigir respostas médicas que fossem mais contundentes, respostas da sociedade, de governos, e isso daí transformou a vida dessas pessoas. Este é um dos motivos, gente, de hoje nós temos tanto diagnóstico de autismo como nós temos. O outro fator é a rede social, porque essa disseminação de informação que a gente tem hoje popularizou o autismo e faz com que muitas pessoas se interessem por ele. Mas eu digo aqui que as famílias, e elas são tão importantes, que quando a gente está atendendo alguma criança num processo inicial de um diagnóstico, a gente presta muita atenção no que eles estão falando, porque ali, aquela convivência, né, aquilo que a ciência não ouvia, não dava ouvidos, aí nós temos ainda muitos profissionais que não ouvem os pais, que não ouvem as famílias, aquilo ali deixava passar momentos, situações que poderiam mudar a vida dessas pessoas. Então, é um movimento, eu digo aqui, sempre cito o exemplo da síndrome de Down. Para vocês terem uma noção, há 30 anos atrás, mais ou menos, uma pessoa com síndrome de Down tinha uma expectativa de vida de 15, 20 anos de vida, né? E nós, nesse período de 30 anos, nós ganhamos 4 anos de expectativa de vida. E as famílias, a luta das famílias, né, para desfrutar da ciência dentro da síndrome de Down, fez com que a síndrome de Down ganhasse de 25 a 30 anos de expectativa de vida. Eu tenho paciente com síndrome de Down com 60 anos, 65 anos de idade, que era uma coisa impossível da gente pensar 40 anos atrás. Isso daí em função de quê? Tem cardiopatia? Tem. Então, por exemplo, eu lá como vereador lá, atendendo as minhas crianças lá com síndrome de Down, aí chegam as crianças na minha mão com 10, 12 dias de vida com insuficiência cardíaca, e eu vejo isso uma vez, vejo duas, vejo três, falo, gente, não pode, e a gente é apertado, porque a criança quando chega na sua mão nessa condição, você tem que correr, porque senão ela morre, você tem que rapidamente ter uma atuação. Então, por exemplo, aí essa pressão das famílias, pressão dos pais, fez a gente fazer uma lei lá, que em Juiz de Fora,
Crianças que nasçam com síndrome de Down ou com suspeita de síndrome de Down não podem ter alta sem um ecocardiograma, porque este é o único exame que me dá 100% de certeza se aquele problema que aquela criança tem gravidade maior ou não, se vai precisar de intervenção precoce ou se pode esperar, visto que 50% das crianças que têm síndrome de Down nascem com algum problema cardíaco, nem sempre grave, mas aqueles que são graves são muito graves. Com isso daí nós reduzimos a mortalidade dessas crianças lá a quase zero, é quase zero. Neném lá com síndrome de Down dificilmente tem óbito, porque nós estamos fazendo cateterismo nessas crianças com 24, 36 horas de vida, nós estamos operando esses bebês com 2, 3 meses de vida, e eles são muito bonitinhos, né, que depois que sai de tudo, eles aparecem lá com aquele cortezinho aqui no peito, aqui, mas igual um curisco, corre para lá, corre para cá, e sem remédio, sem nada, isso é sensacional. Isso é o que? Movimento de paz, a busca pela qualidade. Outra lei que a gente fez lá, voltada para esse sentido, né? Que como que lutar é importante. Lá em Juiz de Fora, quem tem passe livre, e as pessoas com deficiência têm passe livre, nós incluímos os autistas nesse benefício que eles não tinham. Eles têm que fazer uma biometria facial. Quando você entra no ônibus, você usa o cartão e o cartão te obriga a olhar para uma câmera que ela libera a roleta. Autista tem dificuldade de fixar o olhar. Então, imagina, a mãe sai com uma criança, quando chega na roleta, o menino não olha para a câmera. E aí a fila está lá atrás. Tem gente, eu estou voltando do trabalho, eu estou indo para o trabalho. Começa aquele falatório, xingação, moleque levado, moleque malcriado, dá um cascudo nele, mas não sei o quê. E as mães falam lá com a gente, eu tenho vontade de gritar, mostrar para eles que ele não está fazendo isso porque ele quer, que isso não é pirraça, que isso é a condição dele. Um dia uma falou isso comigo, eu fiquei olhando para ela e falei assim, amanhã nós vamos entrar com a lei na Câmara, desimpedindo o autista de fazer biometria facial. Uma lei simples e nunca acabou o problema do autista no ônibus, porque ele passa a roletinha, apareceu que é autista, a roleta abre e ele vai tranquilo e sereno para a vida dele. Então, assim, tudo isso movimento das famílias. São as famílias, são vocês, meus pais, as mães, são essas pessoas, são vocês que transformam a sociedade, são vocês que estão dando a dignidade, Zé, para essas pessoas. Então eu sempre fixo muito nessa parte da nossa fala, porque eu acho que ela é importante, porque isso daí reforça a nossa corrente, reforça o nosso elo, para que eu lá lute, Zé do Carmo aqui com vocês, eu lá com as minhas mães lá, com os grupos com quem a gente trabalha lá em Juiz de Fora, tanto do autismo como a síndrome de Down. Agora olha só, quando a gente fala do autismo, eu tenho hoje uma preocupação já com o diagnóstico, mas não é com o diagnóstico primeiro, e sim com muitos diagnósticos, às vezes, que são feitos, às vezes, de forma muito apressada e muito atabalhoada, rotulando crianças com autismo e que elas não são autistas. Eu sempre digo o seguinte, o autismo, vamos pensar aqui no iceberg, todo mundo sabe o que é um iceberg. Então pensa lá na ponta do iceberg, o que está do lado de fora da água. E ali está o transtorno do espectro autista. Depois tem uma parte desse gelo que está mergulhado para dentro dessa água. Por que é que o transtorno do espectro autista tem esse chamamento todo? Porque o transtorno do espectro autista, a pessoa tem transtorno de comunicação, tem transtorno na interação, ela tem alteração sensorial, ela tem alteração cognitiva, ela tem uma alteração na fala, ela tem uma série de alterações que são comuns ao neurodesenvolvimento das pessoas. Mas se nós mergulharmos para dentro desse iceberg, nós vamos ver cada pedaço desse iceberg com uma parte daquela, transtorno da fala, que problemas auditivos ali, problemas sensoriais aqui, e isoladamente essas questões não definem o autismo. Então quem tem problema na fala nem sempre é autista. Eu recebi há uns 20 dias atrás uma criança lá com diagnóstico de autismo. O menino chegou lá
Ele fixou o olho comigo, eu fiz assim com a mão, ele me deu um soquinho, ele pegou um celular da mãe e com muita dificuldade, tinha um problema de fala. E a gente começou aí, né, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês como é que a gente faz diagnóstico, né? Tem que se perder um tempo, eu digo dedicar um tempo para poder fazer o diagnóstico correto. E aí eu falei, esse menino não encaixa aqui dentro do autismo. Isso tem um nome hoje, chama-se fenótipo ampliado do autismo, que são crianças ou pessoas que às vezes têm 2, 3 sinais que a gente vê no autismo, mas na hora que você vai encaixar, fica um monte de dente para fora, não encaixa no autismo. E aí a gente pediu dela um BERA, que é aquilo que eu falei do seu menino. E o menino ele é surdo, ele tem uma deficiência, ele tem, muito interessante o exame, que quando faz a impedância, a gente vê que a membrana do tímpano vibra bem, os ossículos estão funcionando bem, até a cóclea. Quando chega na cóclea, da onde sai os cabos, né, nervosos, né, que vão para o cérebro, dali para frente não tem mais funcionalidade. Ou seja, essa criança, ela é surda, ela precisa de ter um tratamento diferenciado, ela precisa de um implante, de uma órtese nela, uma órtese coclear, para ela poder ter uma estimulação nessa área, vai precisar de um tratamento de fono diferenciado, e ela não tem nada a ver com autismo. Aí o colega otorrino virou para mim e falou assim, mas você tem certeza que ela não é autismo? Aí eu respondi para ele assim, olha, e se fosse autista? Não tinha direito de ouvir? Não tem direito de usufruir de um avanço? Então assim, vamos botar a cóclea nela, vamos botar no fono, porque tecnicamente ela não tem autismo, ela tem alguns prejuízos instalados, uma criança de 3 anos, a partir de 6 meses de idade, a fala é muito dependente da audição. Então eu falo assim, o médico ele tem 6 meses para prestar atenção nessas crianças e tomar decisões antes que esses danos se instalem. Então a gente tem que ter essa visão de que sintomas isolados não são autistas, mesmo que eles existam nos autismos. E aí, gente, o que aconteceu? Em 1952, um grupo de médicos no mundo inteiro resolveu produzir um material, um livro, que tivesse todos os transtornos mentais ali. E esse livro recebeu um nome, Dicionário de Saúde Mental, que nós chamamos de DSM, que é o nome que se dá a ele. E esse DSM, foram feitas várias revisões nele ao longo dos anos, desde 1952. Então, o doutor Antônio, por exemplo, se ele quer estudar o autismo, ele tem que ler o DSM, o capítulo que está lá sobre o autismo. O doutor que quer estudar ansiedade, depressão, está lá no DSM, como isso tem que ser feito. E esse DSM, a última revisão que foi feita nele, foi feita agora em 2013, ou seja, tem 9 anos só. E esse DSM, ele definiu quais são os critérios que nós temos que usar para determinar se uma pessoa está ou não dentro do espectro autista. Ele, em primeiro lugar, ele chamou autismo de TEA, de transtorno, e aí ele pegou uma série de condições que são muito parecidas com o autismo e colocou elas todas debaixo dessa denominação. Na verdade, quando a gente fala autismo, está falando TEA, a gente está falando a mesma coisa, né? Mas o que esse livro diz assim, quem que são as pessoas que eu posso pensar que estejam dentro do transtorno do espectro autista? São pessoas que têm dificuldade na comunicação, que pode ser verbal, não verbal, porque eu digo, por exemplo, um surdo, ele não fala, mas ele comunica, se ele não tiver nenhum tipo de problema, né? Eu brinco que eu não falo nada de mandarim, mas se eu estiver na China, eu fizer assim para o chinês, ele sabe que eu estou com fome. Se eu fizer assim, eu estou com dor de barriga. É comunicar. Então, comunicação, interação social, que é poder trocar ideias, conversar sobre várias questões, né? Você poder discutir isso.
O entendimento da linguagem não verbal, que é assim, a cara feia, ó, o cara tá bravo ali, hein? Ou o cara tá sorrindo, olha lá como é que o cara é legal, né? A expressão facial, que a gente às vezes fala muito mais com a nossa expressão facial. Que tenha hábitos repetitivos, goste sempre dos mesmos brinquedos, dos mesmos filmes, dos mesmos desenhos, de sempre repetir uma coisa que é muito focada, que a gente chama de hiperfoco, né? São essas crianças que poderão ter ou não alteração cognitiva, né? Prejuízo na inteligência, 80% vai ter, alterações sensoriais, auditivas de toda a ordem. Então, é preciso que quando a gente tem uma criança que chega até nós para uma avaliação, que eu use isso, né, essa planilha do DSM, e existem perguntas que a gente faz objetivamente para essas famílias, e à medida que eles vão respondendo, eu vou ali no sim, no não, e no final eu tenho como mensurar tudo isso aí. Agora aqui eu estou falando de diagnóstico, falando um monte de coisa, aí eu venho aqui agora e derrubo tudo isso. E digo para vocês o seguinte: o menos importante inicialmente é o diagnóstico. O menos importante é o diagnóstico. E quem trabalha com educação fica muito preocupado com isso, que é logo uma declaração do médico dizendo o que a criança tem. O mais importante, gente, é nós fazermos diagnósticos precoces, de preferência até o primeiro ano de vida, 1 ano e 2 meses. No Brasil, os diagnósticos de autismo são feitos em torno de 4, 5 anos de idade, bastante atrasados, para que a gente introduza o mais rapidamente possível as terapias. Por que eu estou falando 1 ano? Por que eu estou falando que tem que ser precoce? Porque todos nós temos um processo que acompanha a gente a vida inteira, chamada neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a maneira como os neurônios, eles vão conversando entre si, vão se organizando para produzir em nós alguma condição da gente desenvolver as nossas habilidades, para a gente poder ter autonomia na vida, poder sair de casa, poder trabalhar, poder fazer todas as coisas que a maioria das pessoas fazem. O que acontece? Eu disse que isso segue a gente a vida inteira. Quando eu digo que isso segue a gente a vida inteira, eu falo que eu tenho uma aula que eu falo sobre saúde cerebral, que eu mostro uma necrópsia lá de um cérebro de um senhor de 90 anos e a gente vê neurônio nascendo, multiplicando. Só que isso daí na infância, naqueles primeiros 2 anos de vida, isso se faz numa velocidade absurda. Um neurônio, nos primeiros meses de vida, ele chega a se ligar a 15 mil outros neurônios através das sinapses deles para cada segundo de vida. Olha como é que o organismo ele tenta encontrar os melhores caminhos de funcionamento. Ora, se eu sei disso, se eu sei que o fenômeno da neuroplasticidade existe, e eu estou vendo que uma criança não tem um desenvolvimento adequado, eu tenho que imediatamente iniciar o processo de estimulação para que eu aproveite essa intensidade com que os neurônios conversam entre si. E isso nos 2 primeiros anos pode ser um fator que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. É muito importante, por isso é que eu digo que o diagnóstico inicialmente não é o mais importante. O mais importante, e não precisa ser médico para saber disso, porque desenvolvimento é uma coisa que a gente aprende naturalmente. Eu sempre digo o seguinte: o bebê pequenininho, que você chega lá e faz assim, oi nenenzinho da mamãe, não sei o que. Aí se o neném faz aquele risinho, que é o sorriso social, você fala, opa, legal esse neném. O neném que está lá no consultório e está mamando na mãe, ou ela pegou uma mamadeira, não importa, mas que ele está com aquele olhinho apaixonado na mãe, né? Não tira o olho da mãe, esse menino tem uma boa fixação de olhar. Ele está sentando na época certinha, está ficando mais durinho, sustentação de pescoço, um pouquinho maior, 6, 7 meses, você chama ele, Zezinho, ele vira o olhinho, ele procura, ou maiorzinho quando ele aponta o dedo, ou começa a emitir os sons aí com 6, 7 meses, coisas normais, coisas que nós vemos no dia a dia. E eu digo que toda vez que eu vejo que uma criança apresenta um problema desse nessas áreas,
eu devo imediatamente iniciar o processo de estimulação por causa da neuroplasticidade e vou fazer exames que eu achar julgar necessário. O caso desse menino, por exemplo, não está falando, eu acho que não é autista. Você, o que você tem de exame? Doutor Antônio, tinha até eletro. Falei, mas tem bera? Não tem bera, então nós vamos fazer bera. E estava lá o problema da criança. Mas eu já encaminhei para o fono, já levantei uma possibilidade para ele, entendeu? E outra coisa, rever diagnóstico não é pecado. Todos nós temos o direito de fazer uma hipótese, né, de diagnóstico para uma criança, principalmente no neurodesenvolvimento, e a gente tem o direito de voltar atrás. Eu atendi o ano passado, final do ano passado, um menino que com 13 anos de idade, com diagnóstico desde os 3 anos, diagnóstico de autismo, desde 3 anos. Quando ele chegou lá, chegou com a camisa do Fluminense, bem diferente, já foi entrando, conversando comigo, o pai e a mãe começou a conversar, ele pediu licença, pegou o telefone, saiu. Eu achei aquilo muito estranho, né? Esse menino desenvolto, e ela contando história que o menino tinha muitos amiguinhos que iam na casa dele. Eu falei, não, como é que uma criança com autismo com essa desenvoltura? O que ele tinha, que chamava mais a minha atenção, era uma irritação. Aí tinha uma pessoa lá, um acompanhante, que é muito importante a gente ouvir também, aquela pessoa que é amiga da família, que está sempre acompanhando, que essas pessoas sempre têm uma história legal para a gente. Aí ela virou e falou assim, doutor, esse menino não tem malícia nenhuma. Aí eu falei, mas não tem malícia? Não, o que é que não tem malícia? Aí ela me contou assim, teve uma prova lá, ele chegou em casa e falou que estava todo mundo colando na prova. Aí a mãe dele perguntou para ele, você estava colando? Ele falou, eu não. E aí de tarde, um dos amiguinhos dele foram lá na casa dele, um dos que estava colando. E aí ele naturalmente virou para o menino e falou assim, nossa, vocês estavam todos colando hoje. O menino ficou bravo, que a mãe do outro estava perto, fez uma cara feia, não estava colando, aquilo não era cola, e ele, sem entender que o menino estava com raiva, falou, mas não era cola, não, pensei que fosse cola. Aquilo para mim, falei, pô, esse menino está dentro do fenótipo ampliado do autismo. Aí, quando eu apliquei nele o DSM-5, eu falei, o problema dele estava lá na linguagem não verbal, que é justamente essa da expressão facial. Mas eu tive um pouco de cuidado, encaminhei ele para uma profissional que trabalha com altas habilidades, que a gente trabalha junto, que eu falei, esse moleque pode ter altas habilidades. E aí ela me retornou daí uns 20 dias, dizendo que ele não estava dentro das altas habilidades, e aí eu fechei o diagnóstico dele, que é clínico, né? Esses diagnósticos são todos clínicos, a gente não tem um exame específico. Ele tem o que a gente chama de transtorno da comunicação social pragmática. Aí quando eu fui falando com ela, eu fui ouvindo o barulho do computador, né, do teclado, e aí ela ficou assim, nossa senhora, é o Lucas. Aí eu falei, olha, tem que mudar o processo de tratar esses meninos, porque ele nunca vai desenvolver essa linguagem não verbal, ele nunca vai entender o que é uma cara feia, o que é uma cara de alegria, uma cara legal, mas ele pode aprender, a gente pode ensinar isso a eles. Ensina através desse processo de terapia, alteração comportamental, né, todos esses processos, e aí ele está numa fase ótima, porque ele nunca vai mudar o jeito dele de funcionar, que é o problema que ele tem, mas ele está aprendendo a olhar e não estou fazendo sucesso, e a cara dele não está boa. Ele está aprendendo a interpretar isso. Então vocês vejam, por exemplo, né, como que também os diagnósticos eles têm que ser refeitos, né? A gente tem que ter, a gente está vendo muita criança, eu não sou psiquiatra infantil, não tenho interesse nenhum de atender essa área da medicina, mas estão chegando pacientes comigo com transtorno opositor desafiador, quadros assim muito clássicos, entendeu? Que a gente tem evitado medicar, tem encaminhado para psicólogo, deixado um pouco lá para a gente ver se evolui sem que a gente tenha necessidade de fazer a medicação deles. Olha só, outro problema que nós temos aí com o autismo no Brasil, eu falei aqui do diagnóstico muito tardio, falei aqui agora, né, de você separar diagnóstico, é acesso à terapia.
Eu estava conversando com a Diara aqui, que ela está falando comigo que ela não está dando mais conta. Entendeu? É o dia inteiro, trabalho demais da conta. O terapeuta ocupacional é um dos 3 profissionais que nós mais precisamos para tratar essas crianças, né? É o psicólogo, né? O fono, que na grande maioria tem essas alterações, e o terapeuta ocupacional, que é um profissional hoje raridade. Em Juiz de Fora também a gente tem muita dificuldade. E o sistema não está preparado para isso. E a Organização Mundial de Saúde, gente, tem dito que para 2040 para frente, nós vamos ter um boom de problemas no neurodesenvolvimento da assistência à criança. 50% das crianças que estiverem com problemas de neurodesenvolvimento, né, vão estar dentro desses grupos. E se a gente não pensar, o poder público, todos nós profissionais, e isso não é de um profissional só, essas questões, é do médico, é do professor, é do psicólogo, é do fisioterapeuta, é do fono, é do terapeuta ocupacional. Nós precisamos de pegar essa cadeia de profissionais, é da família, a família tem que participar disso, e nós temos que desenvolver as nossas estratégias, porque nós vamos ter muitos problemas para atender essas crianças daqui a alguns 12 a 20 anos aproximadamente. Essa previsão é mundial, não é só para o Brasil, né? Existem, gente, muitas pessoas hoje estudando, né, o autismo e tentando identificar a causa, a etiologia do autismo. Nós sabemos muito pouco dessas causas, mas nós sabemos hoje que o autismo ele tem uma complexidade muito grande e ele é muito heterogêneo. Eu sempre digo aqui que na síndrome de Down eu consigo enxergar margens. Você vai com um paciente, você enxerga direitinho. Tanto é que a gente, quando lida com a criança com síndrome de Down, a gente vai estratificando nas faixas etárias dela aquilo que é o mais importante, aquilo que ocorre mais, e 99% das vezes a gente sempre consegue enxergar essas coisas. O autismo não tem margem. O autismo é aquela coisa que você olha e você não consegue delimitar aonde que está tamanha diversidade e tamanha complexidade. E nós sabemos que algumas condições podem contribuir para maior ocorrência, hereditariedade, por exemplo, famílias onde você tem mais depressão, quadros de psicose, suicídios e etc., né? Depressão, ansiedade, você tem uma chance maior de ter crianças dentro dessa condição. Álcool, drogas ilícitas, né? A Academia Americana de Pediatria, ela chama atenção para a prematuridade, lá são 71%, estão ligados à prematuridade, e eu sempre defendi esse ponto de vista, porque eu sou de uma época, gente, que eu vi muito neném morrer por falta de assistência prematura. E eu falei aqui para vocês, em 1998 eu fiz um projeto que deu origem ao CTI do João Penido, e montei o primeiro CTI público e o privado lá, que foi o do Albert Sabin. Então, assim, quando a gente montou isso, a gente começou a ver bebês com 29 semanas, 28 semanas, que cabem aqui, na palma da mão, sobrevivendo. Crianças que não tinham o desenvolvimento neurológico ainda completo, porque uma das condições do autismo é estar presente desde o início da infância, esses sintomas. Tudo isso que eu descrevi aqui. Sofriam injúrias, né? Má oxigenação, drogas neurotóxicas, com mais lesão de neurônio, então a gente imagina o que é que acontecia. Mas hoje existem hoje no mundo alguns grupos que estão estudando muito aspectos da genética dessas pessoas. E eu acho, né, a minha modesta visão hoje, posso mudar de opinião no futuro, mas hoje eu entendo que é a nossa saída para esse fim. Eu vou contar aqui para vocês assim, o que tem de mais moderno hoje, o que existe mais avançado no autismo. Em 2006, gente, um japonês chamado Shinya Yamanaka, ele ganhou um prêmio Nobel. O que esse cara fez? Ele pegou uma célula nossa somática, uma célula que não veio do espermatozoide nem do óvulo, cabelo, pele, dente, qualquer célula de outro lugar do corpo.
e conseguiu fazer essa célula regredir ao estágio inicial dela, que deu origem àquele corpo, àquele ser humano. É uma célula pluripotente, que é o nome que é dado a essa célula. E esse cara ganhou um prêmio Nobel de medicina quando ele fez isso. O que tinha de interessante nessa célula pluripotente? É diferente de você fecundar um óvulo, agora o espermatozoide, e aquele desenvolvendo, para você ver um genoma dessa pessoa 20, 30 anos depois. Imagina você ter a pessoa e voltar ao estágio inicial com o material genético daquela pessoa, que esse foi o grande lance. Aí tinha um brasileiro lá, né, que o brasileiro não desiste nunca mesmo, né, que para mim é um gênio. Ele tem um filho adotivo com autismo, chama Alisson Water. O que ele fez? Ele pensou assim, poxa, e se eu fizer essa célula produzir neurônio, conseguir fazer startar? O japonês não fez ela voltar para trás? Agora eu vou fazer ela multiplicar só neurônio. E ele pensou assim, e se for neurônio de autista? E aí ele fez uma campanha nos Estados Unidos, a Fada do Dente de Leite. Ele trabalha em San Diego. Eu fiz um curso com ele de 10 meses, acabei o curso agora, recente, tem 1 mês e pouco. E as mães mandaram os dentes para ele, lá para o laboratório dele. E ele pegou dentes de crianças com autismo e dentes de crianças que não têm autismo, e desenvolveu um método. Nele usou uma substância parecida com um líquor cefalorraquidiano, né, o líquido que banha o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, e conseguiu startar essa célula. Essa célula começou a produzir neurônios. São chamados minicérebros. Eles não têm vida de consciência, essas coisas que a gente tem, mas ele consegue manter esses cérebros vivos por 2 anos. E esse minicérebro tem o aspecto tridimensional, como tem o nosso cérebro. Ele cresce redondinho em pedaços, e ele equivale à estrutura cerebral de um bebê de 8 meses aos 2 anos de idade. Hoje ele está lutando para desenvolver um sistema de irrigação para manter esse cérebro mais tempo em desenvolvimento, para a gente poder estudar, por exemplo, o envelhecimento no autismo, que a gente sabe muito bem como é que ele é na síndrome de Down, mas no autismo a gente não sabe. E aí, esse cara tem feito descobertas fantásticas. Ele tem mostrado, por exemplo, o tamanho do corpo energético das pessoas que têm autismo, como é que essas ligações são feitas. Já tem feito o que a gente chama de terapia gênica. Ele tem usado vetores virais em cima já de sequências de DNA, onde ele já identificou problema, ou para anular a função de alguns genes, ou para ativar outros genes. Por exemplo, quem está na síndrome de Rett tem um problema com um gene chamado MCPE2, ele é um gene que não funciona direito. Ele conseguiu em laboratório fazer esse gene trabalhar direito. Então, gente, o futuro do autismo vai ser a gente tratar o autismo dentro da condição genética que cada um tenha, conhecendo quais são as alterações no genoma que estão alterados, e por que é que um tratamento que a gente sabe, eu tenho criança que não pode tomar nenhum neuroléptico, é zero, ele não pode tomar risperidona, então não consegue. Nós vamos descobrir por quê, o que é que no genoma dessa pessoa impede ele de aproveitar o remédio, enquanto o remédio faz bem, não tem problema nenhum. Essas descobertas dele vão possibilitar também outros tratamentos, né? Epilepsias de difícil controle, depressão de difícil controle, porque vão ser identificados todos esses genes. Já existe exame para isso. Falar um negócio com vocês. Há 6 meses atrás, aqueles pacientes que eu sinto que eu preciso de fazer estudo genético, o máximo que eu podia fazer era um array CGH. O array CGH me dava 20 a 30% de positividade. Esses exames hoje já me dão 97% de positividade. Existe um laboratório no mundo fazendo isso hoje, e é brasileiro. O laboratório chama TISMO. Você conhece? Conhece o TISMO? Um laboratório. Eu tenho hoje 6 pacientes em investigação.
É um exame que leva de 90 a 120 dias para ficar pronto. E é um exame que é caro, é um exame que é em torno de 5, 6 mil reais. Eles dividem, tentam facilitar, porque na verdade também eles têm um interesse de um banco de dados que eles estão produzindo, que é uma coisa sensacional. Alzheimer, Parkinson, isso tudo vai ser mudado o tratamento dentro de alguns anos com essa técnica deles. E é muito fácil a gente explicar isso também. Se você tem um problema na mama, eu faço uma biópsia de mama. Se tiver no fígado, eu faço no pulmão, no estômago. Mas no cérebro, você fica, não vou fazer uma biópsia lá no cérebro. Ninguém faz isso. Né? O cérebro, quando tem problema, você vai para uma cirurgia, é retirado aquele material, vai para a biópsia, ou seja, já numa condição avançada. E tudo que foi feito em termos de saúde mental remonta à década de 70. De 70 para cá não tem inovação nenhuma nos tratamentos de transtornos mentais. Os laboratórios viram que não vale a pena investir porque todas essas medicações foram testadas em cobaias, em ratos, em primatas, né? Em outros animais diferentes da gente. Agora essa técnica ela abre essa perspectiva, por exemplo, de você pegar uma pessoa que tem uma depressão de difícil controle, você pegar uma célula dessa pessoa, um cabelo, qualquer coisa, reprogramar uma célula dessa, olhar esse genoma, ver aonde estão a sequência dos genes alterados e programar intervenções em cima dos genes, que são feitas normalmente com essas terapias gênicas. Isso daí a gente já tem um domínio muito grande disso. Então eu considero isso um avanço sensacional. Existem aspectos éticos também. Nos Estados Unidos, muitos pais e muitas mães não querem que o filho mude. Está satisfeito com como o menino está. Então, isso vai levar a algumas discussões, né, de se usar ou não essa terapia, como é que isso vai ser feito. A gente vai chegar a um ponto que isso vai ser uma opção. A pessoa vai escolher, a família vai escolher isso. Quando a gente conseguir atingir esses objetivos, provavelmente nós vamos ter algumas condições, principalmente naquelas pessoas com autismo que tem mais a heteroagressividade, alta agressividade, com difícil controle de medicação, às vezes uma intervenção melhor para a gente atenuar esses sintomas e melhorar a condição dessas pessoas. A gente, quando está falando isso tudo também aqui, né, eu quero deixar muito claro que nada do que a gente está falando aqui é para mudar a pessoa, para fazer uma pessoa deixar de ser autista, né? Nada disso. O que a gente procura, né, com o conhecimento é oferecer a melhor condição possível de abordagens e de tratamentos que consigam dar a essa pessoa uma condição melhor dela viver nesse mundo, dela poder ter autonomia, poder trabalhar, poder estudar. Eu tenho um menino que foi meu cliente há muitos anos e está fazendo medicina, autista. E não é o The Good Doctor, aquele da televisão, entendeu? Está fazendo medicina. E quando entrou, todo mundo, como é que vai ser? Todo mundo de olho nele. E ele está dando um show em todo mundo, porque ele é o que atende melhor os pacientes, ele é o que estuda melhor o cadáver, ele é o que tem mais precisão nas coisas. Olha só que coisa bacana. Eu tenho um menino com síndrome de Down, que está mudando para cá, o Daniel, que é pedagogo, entendeu? Que é um menino sensacional. Então, assim, não existem essas barreiras, né? A gente tem que ter em mente que a vida de todos nós, mesmo quem consegue algum tipo de sucesso ou de estabilidade na vida, não é feita de graça e com facilidade. Tem um ditado do Shakespeare que ele diz que nós sabemos o que somos, mas nós não sabemos o que nós podemos ser. E é verdade. Eu falo que se a gente pudesse aqui fazer uma regressão na nossa idade, voltar na idade menor que a gente pudesse ter aqui, mas que a gente tivesse o início das nossas lembranças das nossas vidas e começasse a partir desse tempo a caminhar na nossa memória e observando o que foi a nossa vida, a gente ia ver
a quantidade de momentos que a gente se sentiu fraco, que a gente se sentiu sem condição de superar a vida, as dificuldades, quantidade de vezes que a gente olhou para a gente, não vai dar, não vou conseguir, eu não tenho jeito, a quantidade de vezes que você olhou alguma coisa e falou, isso é difícil demais para mim, mas o que aconteceu com as nossas vidas? Nós tivemos, pessoas da família, pessoas próximas, professor, que o professor é sempre um anjo na vida da gente, lembro das minhas professoras primárias, com um carinho muito grande, uma delas ainda está viva, a doutora Ana, a professora Ana Maria Daibert. Aí quando eu encontro com ela, eu falo com ela, a senhora continua bonita como sempre foi, e ela já está bem velhinha, mas a beleza dela é a beleza espiritual, daquela grandeza dela. Então isso daí é que ajudou a gente a vencer na vida, pessoas que acreditaram na gente, pessoas que deram a mão a gente e que mostraram para a gente que as coisas eram capazes, e esse é o espírito que nós temos que levar para a vida dessas pessoas, nas pessoas que estão na invisibilidade, a gente poder ser a mão para cada uma delas. E falei lá no curso, você não estava lá, e repito aqui, tem um ditado de uma poeta nigeriana, a Chimamanda, que é a Che. Quem conhece a Chimamanda aí? Alguém já ouviu falar dela? Não? Ela é uma mulher africana, imagina, então, cheia de preconceito, A África, o mundo não olha a África ainda como uma parte do planeta, isso é um negócio muito ruim, e ela luta pela mulher, pela liberdade da mulher, pelo direito da mulher, pela questão racial, e ela tem uma frase que eu considero a minha frase hoje de cabeceira, que durante muito tempo eu usei a frase do Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, mas a frase dela é linda, ela diz o seguinte, que pode ser algo mágico no mundo, você ter a certeza que você não está só, isso é sensacional, Então, e isso é para o dia a dia, quando você olha para a pessoa que está varrendo a rua lá, e dá bom dia para ela, quando você entra em algum lugar, você agradece um atendimento, ainda que seja uma obrigação, um favor daquela pessoa, quando você ouve e consegue entender o apelo. Ontem eu estava dando uma aula lá num lugar, e a gente vive muito esse conflito, dessa crítica, vai dar dinheiro, vai dar esmola, é vagabundo, a gente ouve isso demais, que é chamada porofobia, que existe um preconceito muito grande no Brasil ainda com quem é pobre. E tinha um sujeito no lixo, um cara mexendo o lixo. E aí passou uma senhora na minha frente e ele pediu a ela um dinheiro para comer um salgado, me dá um dinheiro para me comer alguma coisa. E ele no lixo, virando lixo. Aquilo ali é um troço que eu falei o seguinte, gente, se ele vai usar o dinheiro para coxinha, não vai usar, só deitar aqui dentro do lixo aqui, já é uma situação que, pelo amor de Deus. E aí eu tirei o dinheiro e dei para ele comer a coxinha, e aí essas pessoas acabam fazendo aquilo que a gente deveria fazer. Ele fala assim, Deus te pague a lembrança de Deus, e que a gente, muitas das vezes, a gente esquece de Deus, acha que a gente vive sem a influência, e sem a proteção dele. Então, a gente ter essa visão, e poder transmitir para essas pessoas que elas não estão só no mundo, que isso é mágico, isso é transformador, e isso daí pode transformar a vida de muitas pessoas, Você pode trazer muitas pessoas que estão num sofrimento, numa condição boa. E para encerrar aqui, só lembrando, eu era um acadêmico de medicina e mostrando como que isso é uma coisa vital. E aos sábados, eu fazia um plantão na Santa Casa de 1h da tarde, eu já levava a minha chuteirinha debaixo do braço, porque, sem falsa modéstia, eu já fiz muito gol, viu, Zé do Carmo? Muito. Então, eu fanático com futebol, queria jogar meu futebol, e não almoçava, dava 1 hora, eu já entrava no carro e a gente ia bater, jogar pelado, era o meu dia de relaxamento. E, acabando ali o meu plantão, a menina atendente falou assim, doutor Antônio, era doutor, era acadêmico, chamava a gente de doutor. Aí falou assim, tem um senhor aí que está numa situação muito difícil e queria conversar com o senhor. Eu falei, mas e o outro cara, que hora que vai chegar? Ele me avisou aqui que só chega às 2h. E ele está muito nervoso, ele está falando que vai fazer uma besteira.
Aí eu virei e falei assim, meu Deus do céu, o que eu faço? Vou bater a minha pelada e deixo ele sentado, se quiser fazer a besteira que faça, né? Porque você fica na dúvida. E aí eu falei, manda ele entrar. E obviamente eu perdi a minha pelada aquele dia, porque ele ficou comigo 1h30 aproximadamente dentro do consultório. O outro colega chegou, ainda me deu uma gozada, né? Ainda bem que você me livrou dessa e tal, aquela história, mas eu fiquei ali compadecido com a história dele e ele falou em autoextermínio o tempo todo comigo. Imagina, eu era um acadêmico, não tinha noção nenhuma de psiquiatria, não sabia, não podia prescrever ali. E aí eu tentei conversar com ele na minha condição humana, né? Falar, explicar, falar alguma coisa da vida, falar alguma coisa da minha vida para ele ver que todo mundo luta na vida e tal. E fui. E no final ele me agradeceu muito e assim, me deu um abraço e foi embora. E eu passei aquele dia, os próximos dias ali, muito preocupado, lendo o jornal para ver se tinha alguém que tinha se matado, né? E preocupado e pensando nele, o que eu fiz para esse homem, o que eu fiz. E aí pronto, eu esqueci, passou um mês, passou 2 meses. Aí um belo dia eu estou na rua lá e eu senti uma mão no meu ombro. Quando eu olhei, era ele, o nome dele é Raimundo. Aí ele virou para mim e falou assim, muito obrigado, aquele dia você salvou a minha vida. Então é isso daí, né? É um pouco que você dá para o outro, né? É muito pouco. Pode fazer uma coisa. E aí, né? Vocês imaginam que eu fiz assim, ó, né? Porque eu estava, né? Imagina o alívio que eu senti numa situação dessa, né? Com o medo que a gente tem. Mas é isso aí que eu queria falar. Eu falei uma coisa mais resumida também, né? Mais para a gente bater um papo aqui. Agradecer a vocês, muito obrigado.